Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o aumento da pressão de pragas nas lavouras de soja e milho. Vamos falar de um trabalho de pesquisa do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal. Vou falar do ICMS, da gasolina e do etanol. Felipe Fabbri, analista de mercado da Scott Consultoria, ele vai falar sobre o mercado da produção de carne bovina. Eu vou conversar com Matheus Itagiba, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar sobre o desenvolvimento da safra americana e como pode afetar os preços aqui no Brasil. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o aumento da pressão de pragas nas lavouras de soja e milho. Consultores e pesquisadores brasileiros revelam que a pressão da lagarta Helicoverpa armigera na cultura cresce safra após safra. Pelo menos é o que informa um portal especializado, a AgroPages. Os ataques da praga se intensificam há pelo menos 3 safras em áreas estratégicas do agronegócio do país. Entre essas regiões estão lá o oeste do estado brasileiro da Bahia e também o estado do Maranhão. Relatos e trabalhos divulgados recentemente alertam para a necessidade de fomentar uma mudança no comportamento do produtor ante danos cada vez mais severos dessa praga ao milho de segunda safra brasileira ou milho de verão. 2 consultorias de renome no país, a Evoterra e a Multicrop, pesquisam e desenvolvem há mais de 2 anos novas estratégias de manejo visando minimizar agora e no futuro potenciais prejuízos da Helicoverpa ao cereal. Com mais de 80 mil hectares de lavouras sob gestão, a Evoterra atende produtores do Maranhão, Piauí e Tocantins. Já a Multicrop, ela cobre em torno de 170 mil hectares no oeste da Bahia e também Piauí. E breve chegará também ao Tocantins. A Evoterra e a Multicrop enfatizam a importância de o produtor observar o momento exato para aplicar inseticidas no controle do milho em razão do ataque da Helicoverpa. E agora vamos falar de um trabalho de pesquisa do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, o Sindiveg. Uma pesquisa de campo do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, o Sindiveg, aponta que o crescimento foi impulsionado pela normalização do clima e pelo aumento de produção de grãos, inclusive com a expansão de área, o que favorece o surgimento dessas pragas. Nas lavouras de soja, a incidência de percevejos cresceu assustadoramente, 6,3%. No milho, a curva ascendente chegou a 10,8%. A incidência da mosca branca aumentou 3,7% neste período. A expansão da área cultivada em ambas as culturas ajuda a explicar a recorrência da praga. Na soja, a expansão de 6,2% de área cultivada, no milho 3,5%. Até mesmo os produtores de algodão enfrentaram um enorme desafio no manejo de insetos na safra 22-23 e ainda que a área cultivada tenha expandido apenas 3,8% em relação à safra 21-22. A incidência do bicudo do algodoeiro cresceu 17%, superando o pico de infestação registrado na safra 19-20.
Estes cenários demonstram a importância das tecnologias de proteção de cultivos para que os agricultores brasileiros sigam aumentando a produtividade ano após ano, garantindo assim à sociedade uma oferta crescente de alimentos e fibras. E agora vamos falar do ICMS da gasolina e do etanol. Já está em vigor, desde o dia 1º de junho, a alíquota única e fixa do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, sobre a gasolina e sobre o etanol. A cobrança será de R$ 1,22 por litro, isso em todo o território nacional. Atualmente, as alíquotas são proporcionais ao valor e são definidas por cada estado, variando geralmente entre 17% e 23%. Assim, o ICMS deixará de variar quinzenalmente de acordo com os preços dos combustíveis nas bombas. E de acordo com o texto do governo, os combustíveis sobre os quais incidirá uma única vez o ICMS, qualquer que seja a sua finalidade, são gasolina e etanol anidro, diesel e biodiesel e gás liquefeito de petróleo, inclusive o derivado do gás natural. A mudança trará impactos para o consumidor final, já que o valor do imposto ele é embutido no preço de revenda. No caso do diesel e do gás de cozinha, a alteração já está valendo desde o dia 1º de maio, com uma cobrança de 94 centavos por litro de diesel e R$ 1,28 por quilo de gás de cozinha. E agora você vai ficar com o comentário de Felipe Fabbri. Ele é analista de mercado da Scott Consultoria e vai falar sobre a produção de carne bovina. Confira. Olá a todos, Felipe Fabbri, zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria, e hoje vamos trazer um breve resumo do mercado do boi em maio de 2023 e expectativas para esse mês de junho que começa nessa semana. Bom, primeiramente o mercado do boi foi marcado por forte depreciação, um mercado praticamente sangrento ao redor de todas as praças pecuárias do Brasil, e os motivos que levaram a isso são alguns que nós já viemos comentando aí há algum tempo. Primeiro, nós estamos chegando ao final da safra de capim no mercado brasileiro, no Brasil Central. Segundo, há agora um maior descarte de fêmeas, provavelmente estamos diante do maior descarte de fêmeas desde 2003. Se a gente for levar em consideração a retenção observada em 2021, o comportamento para esse ano é de um forte descarte de matrizes chegando ao mercado. E, por fim, nós temos um mercado ainda bem cambaleante, uma demanda no mercado internacional e no mercado doméstico que ainda vem bem compassada, que ainda tem trabalhado de maneira bem fraca, levando em consideração os anos de máximas aí para o mercado pecuário. Por falar em demanda, vamos falar um pouquinho agora de exportação. O mês de maio foi marcado por recorde com relação ao volume da carne bovina exportada pelo mercado brasileiro. Nós tivemos aí uma retomada do mercado chinês, já consolidado em termos de volumes com relação às suas compras, mas em contrapartida o preço pago pela tonelada da carne bovina exportada cedeu quase 20% no comparativo anual. Então isso mostra para nós um forte desinteresse por parte da indústria exportadora em pagar um ágio aí pelo bovino terminado aqui no mercado brasileiro. Então esse é um dos fatores que acabou levando a isso, além da própria oferta maior que veio acompanhando o mercado. Quando a gente fala no aspecto de demanda interna, a gente vê o mercado atacadista de carne com osso repassando aí as quedas na arroba do boi gordo, com uma demanda bem enfraquecida ainda no mercado varejista. O atacado com osso fechou o mês de maio com queda nas suas cotações, tanto para o boi inteiro quanto para o boi castrado. Isso demonstra aí que há espaço para nos próximos dias o preço da carne bovina no mercado varejista cair, e a gente tem acompanhado isso aqui na Scott Consultoria. Algumas regiões com mais vigor essa queda tem chego, com destaque aos cortes de dianteiro, tá, com promoções aí pontuais em algumas indústrias varejistas chegando aos mercados.
Em curto prazo, tá? Olhando para essa primeira semana do mês de junho, o que a gente deve esperar? Uma semana mais curta, tem feriado nacional no meio do caminho, mas é também marcada pelo recebimento dos salários de boa parte da massa trabalhadora aqui no nosso país. Então a gente pode ver um maior consumo de carne bovina nesse primeiro período do mês, uma maior demanda, principalmente no mercado doméstico, tá? Com a população mais capitalizada, e com as quedas recentes nos preços, favorecendo o escoamento da carne bovina no mercado varejista. Com isso, não seria de se estranhar se, a partir da segunda semana do mês de junho, altas pontuais no atacado de carne com osso viessem a ocorrer. Tá? Vai depender de como os estoques no varejo forem enxugados aí ao longo dessa semana. Por fim, no mercado exportador, a gente deve seguir com um quadro bem semelhante do que a gente está vendo agora, um comprador no mercado internacional buscando a nossa proteína, mas sem apetite por pagar mais pela nossa carne. E com isso, no mercado do boi gordo, não deve haver espaço para repasses na arroba do boi gordo. A gente ainda deve seguir com um junho, pelo menos nessa primeira quinzena do mês, bem ofertado com relação a gado saindo de pastagem. Nós tivemos ali muitos produtores segurando bovinos em função da ausência de China no primeiro trimestre, e agora a gente está vendo essa desova mais forte no mercado brasileiro. Devemos seguir sentindo isso, pelo menos até a primeira quinzena do mês, e aí adiante a gente passa a ter um cenário talvez diferente, com o confinamento pesando um pouco mais, mas é outro fator, outro cenário para a gente analisar daqui a alguns dias. Tá certo, pessoal? Obrigado a todos e até a próxima. E depois do intervalo, nós vamos falar do tamanho da safra 22-23, que está prestes a terminar, e eu vou conversar com Matheus Itagiba, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar sobre o desenvolvimento da safra americana e como pode afetar os preços aqui no Brasil. Nós voltamos já, é um minuto só. Canal TV Agro, apoio Planalto Máquinas Agrícolas, Revendedor Valtra, Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões, Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Pivô, máquinas agrícolas e sistemas de irrigação. Europoços artesianos, poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste, nutrição animal, tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto, pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. Olha, eu vou te contar uma coisa. Meu pai é produtor rural há 30 anos e eu tenho o privilégio de ver ele trabalhar todo dia com muito orgulho do que faz. Ele me ensina muito para que eu possa produzir também algum dia. Ele me ensina sobre as sementes, rentabilidade, solo e muitas outras coisas. Ele cuida bem da produção, mas eu sei que ele só cuida bem da produção porque há 30 anos o Senar Goiás cuida bem dele. São cursos, assistência técnica, visita, instrução, tudo por ele. E eu sei que quando chegar a minha hora, o Senar também vai cuidar de mim. – 30 anos de Senar Goiás e que venham mais 30. Na Rádio da Alegria tem risada todo dia. É 99% de humor. Com Newton Pinto e Tom Carvalho. De segunda a sábado na 99,5 FM. A gente ouve e se diverte porque gosta. Oferecimento: O Mundo das Utilidades. Caravelo, Cidade Livre, Avenida Independência, Centro de Aparecida e Novo Horizonte. Bom Preço Autopeças. A peça que você precisa tem. Pérgola, o vinho de mesa mais vendido do Brasil por 9 anos consecutivos. São João tem que ter produtos Velli e PPA. Hoje, 10h15 da noite. Programa do Ratinho. Agronegócio. Oferecimento:
Moinho Fino, a delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Eu estou de volta e agora nós vamos falar do tamanho da safra brasileira 2022-2023, que está aí batendo já nos finalmente, prestes a terminar. O mercado continua revisando para cima as estimativas de produção e embarques de soja e também de milho da safra 22-23, e dessa vez a AG Reserve Brasil, ela mostrou otimismo com a pujança dos grãos que são produzidos em maior abundância aqui no nosso país. Assim, para a soja, a estimativa é de produção aí que atinja aí 155 milhões de toneladas, 1,2 milhão acima da projeção anterior. A finalização da colheita evidencia melhores rendimentos nos principais estados, como Mato Grosso do Sul e também no Paraná. Além disso, acredita-se em um aumento de 0,5 milhões de toneladas nas exportações da oleaginosa. O motivo? A forte demanda global e o impacto da estiagem na Argentina, que fará com que o país vizinho busque fontes brasileiras para suprir as necessidades internas. E desta forma, os embarques totais de soja devem totalizar aí na casa de 97 milhões de toneladas. A decisão do governo de aumentar a mistura do biodiesel para 12% também vai impactar o quadro de oferta e demanda, colocando o esmagamento nos níveis de 55,5 milhões de toneladas, gerando assim um estoque uso final de 4%. Um outro fator que a safrinha brasileira de milho está tendo bom progresso, além das condições climáticas favoráveis em diversas regiões produtoras do Brasil. Portanto, a estimativa de produção do cereal foi atualizada aí para casa de 127,4, 127,5 milhões de toneladas. A projeção anterior da AG Reserve Brasil estava aí na casa de 126 milhões. E projeta-se também que o Brasil pode assumir a posição de maior exportador de milho, com o aumento das estimativas de exportação em 3 milhões de toneladas, totalizando 50 milhões de toneladas. Segundo a empresa, a depender da logística brasileira, esse número pode ser ainda maior, diante dos descontos de preço no milho em diversas regiões neste início de colheita. E agora eu vou conversar com o Matheus Itagiba, ele é analista de mercado da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar sobre a produção, o desenvolvimento da safra americana, que pode afetar os preços aqui no Brasil. Pode afetar do lado positivo e pode afetar também do lado negativo. Matheus Itagiba, analista da Pátria Agronegócios, muito bom dia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, Toninho, bom dia à nossa audiência. Bom, como nós vimos aí, a safra brasileira realmente vai ser uma safra, mais um ano recorde, vão bater metas aí. Nós só estamos aí com alguns problemas seríssimos, que é a alta produção, o preço foi lá para baixo. Nós estamos com outro entrave sério para armazenar a safra de milho que está chegando. E aí eu vou te contar, salve-se quem puder. Quem conseguir armazém, beleza. Quem não conseguir, vai comprar ou silo bolsa, ou então guardar debaixo do colchão, né? É verdade. Nossos produtores realmente estão correndo, né, para esvaziar aqueles que têm silo, para esvaziar os silos para receber essa nossa safra. Muitos de nossos clientes têm falado justamente sobre isso, né? Eles não têm escapatória, não têm outra alternativa a não ser vender aos preços que estão e aí poder dar espaço para a colheita da safrinha que está começando. Atualmente aqui no Brasil, cerca de 1% da colheita do milho está em progresso agora, né, começando lá no Mato Grosso, e aí espera-se tomar tração agora em junho e julho para encher os bolsões aí, como o Toninho falou, de milho aqui no Brasil. E a expectativa é realmente de uma produção muito alta, né, e cerca de 80 milhões de toneladas ainda estão na mão dos produtores, né, entre soja e milho. Então a gente tem um problema logístico aí bastante grave
para pressionar ainda, possivelmente, os preços aqui no Brasil. E o pior de tudo isso é o seguinte, quando existe excesso de oferta, quem é comprador de milho fala, não, eu não vou te pagar isso não, vou pagar mais barato, eu vou procurar. E aí não tem como você fazer, você tem que pagar as contas, as dívidas estão chegando e aí, infelizmente, você entrega. Vai ter muita gente que vai vender milho e não vai pagar o custo de produção. Justamente, esse é um cenário bastante comum nesse momento agora, né? A gente tem escutado bastante isso dos produtores que não travaram os preços anteriormente. No Mato Grosso já tem ofertas bastante graves, né, em relação ao que foi produzido, né? Uma situação tão grave quanto foi de alguns anos atrás, aproximadamente em 2015, né, quando chegou a bater R$ 8,00 na saca lá na Praça de Sorriso, no Mato Grosso. Então, está todo mundo de olho, né, para ver o que vai acontecer. Né? De fato, os preços de agora não são tão ruins quanto podem ficar. Então, é preciso que o produtor fique atento para fazer o melhor negócio agora. E tem mais um ponto interessante nesse caminho todo, que é a safra americana. Quando nós estamos colhendo aqui no Brasil, eles estão plantando lá, certo? Então, eles já plantaram lá, porque nós já colhemos a soja e estamos colhendo milho agora. E lá tem um problema. Se chover bem na região produtora, no tal cinturão verde que eles chamam lá, aí pode apertar a nossa goela aqui no país. Exatamente. Agora o plantio americano está finalizando, justamente no cinturão que o Toninho falou. A questão é que o clima seco que ajudou no plantio em maio, agora ele está preocupando em junho. Né? A janela ideal de plantio nos Estados Unidos é até aproximadamente 18 a 20 de maio, portanto, desde aqueles dias lá, desde 20 de maio, não tem chovido lá nos principais estados produtores, Iowa e Illinois. E a gente tem visto já imagens de alguns amigos nossos lá nos Estados Unidos, da terra rachada, da plantação já bem murcha, né? Sofrendo com a escassez de água, né? Os recursos hídricos lá estão bem escassos. Alguns estados eles têm irrigação, mas Iowa e Illinois, os principais estados produtores, responsáveis por mais ou menos 25% a 30% da produção de soja e de milho dos Estados Unidos, a situação é mais grave e os mapas climáticos não têm mostrado melhora para os próximos 7 dias. Daí o mercado, principalmente no mercado financeiro, está bastante tenso, atento ao que virá. E nessa sexta-feira, dia 9, tem atualização do USDA em relação à oferta e demanda, né, que é projetado pelo USDA, e é esperado um corte aí pelo menos da safra de soja e a perspectiva deles, né, em relação ao milho. Daí pode ter alguma tensão adicionada ao mercado nesse momento. É uma situação difícil. Eu sempre digo o seguinte para o produtor: plantar a gente sabe que planta, colher é outro problema. Colher ninguém sabe se vai colher. Então, nós estamos diante de uma série de problemas. Nós estamos aí. Tem essa guerra na Ucrânia com a Rússia, que a coisa parece que está cada dia que passa pior, está complicando e ficando feia a situação. Nós temos a seca na Argentina, que cada semana que passa, os números mudam para pior. E eu vou te dizer uma coisa, se lá na Argentina a condição climática tivesse sido boa, a soja estava metade do preço que está hoje aqui no Brasil. É verdade. A soja argentina, a produção deles, ela foi cortada por mais da metade, né, em relação ao que era projetada no início, ou seja, de aproximadamente 48 milhões de toneladas, eles devem colher cerca de 21 milhões de toneladas nessa safra. Então, realmente, a situação dos preços aqui no Brasil poderiam estar piores. A questão é que, novamente, como que isso pode impactar a questão da safra americana, pode impactar o Brasil? Ainda é um pouco incerto, principalmente em relação à soja, porque os preços podem subir lá, mas os prêmios aqui no Brasil podem continuar como estão, porque há muita oferta de soja. Né? Em relação ao milho, como que pode impactar? Em setembro, que os programas de exportação do Brasil e dos Estados Unidos, eles entram em paridade, e aí entra uma competição real. Né? Nesse momento, o programa de exportação brasileiro está acelerando, enquanto lá está plantando, mas lá em setembro que os preços começam a ter uma reação. Né? Então, essa possível quebra dos Estados Unidos, com o El Niño confirmando agora em junho, ela pode refletir em preços, com sustentação dos preços a partir de setembro. Então, esse é o cenário que a gente está de olho. Infelizmente.
E aí vem uma máxima que um produtor outro dia conversando, ele falou para mim, Toninho, do jeito que está a situação, é o seguinte, é um Pai Nosso, uma Ave Maria e 3 comprimidos de Gadernal para poder segurar o tranco. Agora, tem um ponto que eu acho muito interessante, o pessoal da soja aí, o pessoal arrendou e foi aquela loucura. Todo mundo sabe disso, e a gente sempre falando, trava o seu milho, trava o seu boi, trava a sua soja. Nós cansamos. Chegou um ponto que eu falei, eu não falo mais esse negócio no programa, porque está ficando chato, né? Porque realmente é chato, você fica... É igual a mãe fala com o menino, menino não faz isso, menino não faz isso, sabe? Cansa. Aí, tem um outro detalhe, que um consultor aí, o Kogo, né, da consultoria, muito bom cara também, ele falou sobre ponto de equilíbrio, nessa crise todinha. Qual é o ponto de equilíbrio da sua lavoura de soja? Quantas sacas de soja você tem que produzir para pagar o custo de produção? Ele chegou em números aí, dependendo da região, 45, 47 sacas por hectare. Então, acha o seu ponto de equilíbrio, quanto você precisa para pagar a sua lavoura, porque 200 contos, 180, você não vai achar não, não precisa. A coisa, até setembro, meu filho, você vai dormir com pesadelo. Então procura ver qual é o seu ponto de equilíbrio. Se está aí na faixa de 45, 47 sacas. Se passar disso a sua lavoura, você não vai perder, mas não vai ganhar, mas também não vai perder, que é o que interessa no momento atual. Exatamente. Em relação ao milho, tem pouco, milho? Principalmente o milho. Em relação à soja, tem uma possibilidade de recuperação para o ano que vem, talvez, né? Mas chegar, por exemplo, 140 sacas aqui em Goiás, como que é um ponto já almejado por muita gente, né? Para ficar satisfatório, está bastante difícil. Mas se passar de, vamos supor aí a sua produtividade, passar de 70, já está de bom tamanho. Já está de excelente tamanho. Já está de excelente tamanho. Tem que começar a pensar no futuro agora, né? Aceitar o que aconteceu, aprender com esses erros aí e começar a procurar alternativas para não cair nesse tipo de postergação, né, de decisão para as próximas safras. Então é o seguinte, coloque algumas coisas na cabeça. Eu não sou ninguém para estar ensinando não, mas olha, armazenagem para a próxima safra. Eu vou adubar aquelas loucuras que a gente faz em lavoura. Você sabe que a maioria faz loucura. Precisa de 3, ele bota 6. Então, vamos devagar, porque o santo é de barro e se ele cair, ele quebra. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Cuidado você que está arrendando terra. Para com essa besteira de 18, 20 sacas, porque, olha, isso não existe. E eu também falei isso várias vezes, mas parece que não ajudou. Então, está aí agora a gente pagando um preço altíssimo. Pois é, Matheus, torcer para as coisas dar errado lá nos Estados Unidos. Exatamente. Para ver se a coisa melhora aqui dentro. Tem essa coisa, né, de possivelmente torcer contra os Estados Unidos, né, e quem tem a possibilidade de fazer travas para altas na Bolsa de Valores já está fazendo, né, para possivelmente pegar um repique na Bolsa, né, operando Chicago em julho, em agosto. Então, é necessário hoje em dia a gente utilizar esse tipo de instrumento financeiro. Senão, vai chorar. Matheus, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado mesmo. A conversa foi boa e vamos torcer para as coisas dar certo aqui para o produtor brasileiro. Exatamente. Um abraço. Deixa um abraço aí para a nossa audiência. Qualquer coisa, Pátria Agronegócios, a gente está disponível para conversar com vocês. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Existem apenas 2 maneiras de você ver a vida. Uma é pensar que não existe milagre. E a outra é que tudo é um milagre. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto, continuação.